baseada no romance best-seller de Trent Dalton, pode não ser a história mais triste do mundo, mas é difícil não sentir pena de Eli assim que a série ambientada nos anos 80 começa. Esta série de 7 partes é impressionante, acompanhando um jovem que deve navegar no mundo criminoso de Brisbane na década de 80. Espera um pouquinho que já te conto mais sobre o Garoto Devora o Universo. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. Boy Swallows Universe, ou Garoto Devora o Universo, é uma série limitada de televisão australiana para a Netflix. Ela começa com uma brutal invasão de casa que termina em um congelamento repentino. Como diz o protagonista pré-adolescente Eli em uma voz alegre. Sabe, a vida é realmente diferente quando você cresce em uma família de bandidos. E o que me animou a assistir essa série foi o fato de ter um protagonista mirim à frente. Adoro filmes e séries com crianças prodígios dando um show de interpretação. Me lembrou muito Home Before Dark, com a astuta Hilde desvendando os crimes da cidade. Aqui, o nosso garoto esperto é o Eli, que tem 13 anos e precisa lidar com uma família disfuncional em último estágio. O atual padrasto de Eli, Lyle, é um traficante de drogas de baixo escalão que tenta ser um bom pai. Sua mãe, Frank, é a mãe perfeita agora que ela está livre da droga. E sua babá, o antigo companheiro de prisão de Lyle, Slim Halliday, passou um longo período atrás das grades por um assassinato que ele diz não ter cometido. Obviamente, o sistema de justiça discordou. E seu irmão mais velho, Gus, que é um garoto inteligente e criativo, mas que não fala, sem motivos aparentes. Ele se comunica escrevendo frases no ar, como por exemplo, seu fim é um pássaro azul morto. Essas frases só fazem sentido mais tarde. Ele tem um tipo de poder de ver cenas que irão acontecer. Além de sua família, ele tem um atencioso amigo Alex, interpretado aqui pelo rapper Briggs, que ele se corresponde por cartas. Sim, pois Alex está preso e fornece conselhos úteis da prisão, como por exemplo o Código de Prisioneiros, não se meter e manter a boca fechada. Aliás, esse conselho resultará em uma cena bem perturbadora logo no episódio 1 com o diretor da escola, mas também dará acesso ao ambiente que ele precisa entrar para salvar sua família. Após a cena inicial, voltamos a 6 semanas antes do ocorrido. E Eli logo descobrirá que seu padrasto está traficando novamente e entra em pânico com o risco de sua mãe voltar a usar drogas. Confesso que o ritmo lento desse primeiro episódio quase me fez desistir de continuar a ver. Mas quase no final, quando Eli confronta Lyle sobre estar traficando novamente, Eli, com uma interpretação visceral, faz você chorar junto com ele em seu discurso. E em meio a um choro compulsivo ele diz: tenho muitas lágrimas dentro de mim, não dá pra segurar. A partir daí continuei a assistir. Ali ficou claro o propósito. Como uma criança pode prosperar vivendo em um meio que a desfavorece a cada momento. E era isso que eu queria descobrir. Primeiro, veremos Eli tentando manter sua mãe longe das drogas. E para isso, vai ajudar seu padrasto a vender as drogas, para que ele tenha algum controle sobre a situação. Depois, veremos ele tentando se adaptar a uma vida com um pai alcoólatra, que ele não tinha mais contato, enquanto sua mãe está presa e Lyle sequestrado. E anos mais tarde, veremos Eli tentando descobrir o que aconteceu com seu padrasto e expondo os culpados da rede de tráfico. Essa é uma história que se desenvolve com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas que no centro de tudo está Eli e seu irmão lidando com tudo ao seu redor. Muito do que virá para o final será bem previsível e até clichê, mas você continuará assistindo para pôr um ponto final nessa história. E o ponto mais forte aqui, sem dúvida, é o elenco que esbanja competência e carisma. Além dos irmãos Eli, interpretado por Felix Cameron e depois Zach Burgess, e Gus, interpretado por Lee Tiger Riley, temos também Travis Fimmel, o nosso querido Ragnar. Pausa para a homenagem. E Simon Baker, que tornam Lyle e Robert tão simpáticos que é fácil ver porque Frank, interpretada por Phoebe Tonkin, se apaixonaria por alguns perdedores como eles. E os coadjuvantes, Brian Brown como Slim Halliday, um herói popular da vida real que escapou não uma, mas 2 vezes da infame prisão
Bogle Road Go, e Sophie Wilde, aquela lá do Talk to Me, como uma repórter local determinada a expor a podridão no centro de Brisbane. Eli teve que, de fato, engolir o universo inteiro para dar conta de tanta coisa que rolou nessa série. Talvez só um pedacinho fosse o suficiente. Mas se você curte histórias de irmandade, amor verdadeiro, família e a mais improvável das amizades, essa aqui você pode ver sem medo. Um adolescente prestes a descobrir que tipo de homem vai ser. E se você já assistiu ou pretende assistir, comenta aqui embaixo. Qual Eli foi seu favorito? O dos 13 anos ou o dos 17? Eu curti demais o dos 13 anos. E se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber o aviso do próximo vídeo. E compartilha esse aqui com a galera. E não esquece de passar lá no meu blog para saber das novidades. E até a próxima!